quinta-feira, 25 de junho de 2021, começa agora o Jornal da Arquidiocese. E nesta edição você vai conferir: Paróquia de São João Batista celebra padroeiro de forma diferenciada. Santuário dos Mártires integra circuito de turismo religioso. E no quadro Aprendendo com a Igreja desta semana, vamos esclarecer uma dúvida sobre a figura do Papa. Desde 1957, a Paróquia do Bom Jesus dos Navegantes em Touros conta com a dedicação e serviço missionário de Seu Brisa, que é sineiro desde os 16 anos de idade. Vamos acompanhar na reportagem de Pedro Gomes. Hoje em dia, ficar sabendo de missa ou celebração ficou muito mais fácil. Isso graças aos avanços das tecnologias de informação. Mas há um meio que por muito tempo, e ainda hoje, é instrumento de comunicação. Basta ouvir o repicar dos sinos que já se sabe. É o Brisa que está a tocar. Luiz Lourenço de Oliveira, seu Brisa, sineiro há 64 anos na Paróquia do Bom Jesus dos Navegantes em Touros, nos recebeu em sua casa para contar um pouco de sua história. Dizer que o senhor, desde pequeno, já era envolvido na igreja? Já, muito. Antes foi com 16 anos que o senhor aprendeu a tocar o sino, né? Foi. Mas eu de caixa curta, já dava missa latim. Aquele tem latim, hoje não, outra mulher. Aí tinha um sacristão no Joaquim Viana. Esse me ensinou a bater o sino, né? Aí eu andava com ele, os padres, aquela galera de Barra de Machorongá para até Galinhos. E aí por andar com esses padres que o senhor se motivou a entrar no seminário? Aí eu fui para o seminário. Sim. Aí eu fui para o seminário de São Pedro, no tempo ainda do Dom Marcolino de Sorradão. Fiz um período aqui, aí não tinha mais para formar padre, eu mandava ele para Fortaleza, fui para da Prainha. Começava aqui e falava lá, que aqui não tinha o seminário maior, não sei o que ia para lá, para teologia, filosofia, terminar lá. Aí eu voltei, aí fiquei por aqui. E é aqui, neste espaço, que há mais de 60 anos, seu Brisa vem e, de acordo com o seu toque de sino, informa a cidade o que vai acontecer no santuário. Tinha batida para anjinho, que morria, para criança, para defunto, que não tinha condição, e para o rico. O Fredão estava aqui, eu bati aqui, o povo vinha a pé de lá para cá. Foi Damião, andei muito com ele, foi Damião. Né? Nas missões, aí faz missão. Mas afinal de contas, de onde surgiu o apelido tão conhecido na região? Do bar, chegou por causa do bar. Chegou um italiano lá, chegou e botou Brisa do bar. Aí eu chegou a virar pro bar e ficava botando Brisa, quando pegou. Foi italiano. Desde então ninguém chama de outro jeito. Se você achar que é Luiz, não, só chama de Brisa, ninguém conhece. Tendo quase completado o seminário hoje, seu Brisa contempla os 50 anos de vida matrimonial ao lado de Dona Otaciana. E quando questionado da origem deste amor... Não, ali não. Quando você foi para não tinha mais, eu não mais Michel, já tinha deixado o seminário. Não mais seminarista também. Vendo em tudo os desígnios de Deus, seu Brisa e Dona Otaciana veem nos filhos, netos e bisnetos as graças alcançadas desta linda caminhada matrimonial. Nesta última segunda-feira, 21 de junho, seu Brisa completou 80 anos de vida. Em comemoração, foi celebrada uma missa em ação de graças às 10 horas da manhã no Santuário do Bom Jesus dos Navegantes, local em que seu Brisa atuou e atua por tantos anos. A missa foi presidida pelo padre Vicente Fernandes, pároco da paróquia de Santa Rita de Cássia, em Santa Cruz, e filho da terra. A missa também foi concelebrada pelo pároco, padre William Lamarck. Um homem que não agrava ninguém, um homem que vive para si, para a sua casa, para a sua família, para a igreja, um homem que virou um ícone da nossa comunidade, através das suas histórias, através dos seus repentes, através da sua vida diária. Fica aqui nossa homenagem ao sineiro e, por que não dizer, agente da Pascum mais antigo de nossa paróquia. E por anos, e ainda hoje, indica aos seus irmãos paroquianos onde encontrar a Boa Nova.
Paróquia de São João Batista, no bairro Lagoa Seca, aqui em Natal, vivenciou os festejos em honra do padroeiro de forma diferenciada devido à pandemia do novo coronavírus. É o que a gente acompanha na reportagem de Jailson Santos. Era assim as festividades em honra a São João Batista no bairro de Lagoa Seca. Procissão pelas ruas do bairro, com a imagem do santo padroeiro São João Batista. Barracas lotadas todas as noites de festa, com comidas típicas e muita alegria esbanjada pelos agentes de pastorais. No palco para animar a festa, tinha sempre um trio de sanfoneiro, fazendo os convidados dançar. A gente sente muita falta daquela participação da festa popular. Hoje tem a festa só religiosa. Antes tinha aquelas quadrilhas, que era uma coisa bonita. Tinha também a participação dos fiéis, a participação era bem maior, com barracas, com leilão. Isso tudo era muito, assim, bem agradável, sabe? Era a igreja lotada de pessoas louvando a João Batista. A equipe de decoração passava 3 meses preparando a decoração do barracão. As barraquinhas de comida típicas, a comunidade quem fazia. Era uma festa muito bonita. Também se preparava um jantar na ABB com a comunidade. E também no último dia da noite de São João Batista, fazia uma procissão, São João Batista caminhando no carro e as pessoas atrás. São João Batista abençoando o bairro, a comunidade, em agradecimento de todas as 9 noites que eles estavam presentes lá na igreja. Falamos da festa de São João Batista, nós falamos de tradição, nós falamos de animação, nós falamos de evangelização. Aqui neste solo paroquial de Lagoa Seca, consiste em uma grande festa, no que diz respeito à parte social e à parte religiosa. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciou. Em 2020, tudo mudou. Um vírus mortal chegou modificando a vida e a rotina das pessoas, das igrejas. Os bancos deram lugar às poltronas de casa. A presença na missa, no templo, foi substituída pela participação online. Agora as igrejas fecharam suas portas e os fiéis não mais podiam entrar no templo. O padre e a equipe de liturgia estavam na igreja, enquanto os fiéis católicos participavam de casa, acompanhando a Santa Missa por uma tela digital. A festa do Padroeiro 2020 teve a participação dos fiéis, cada um em sua casa, enquanto São João Batista entrava na casa de todos. Infelizmente a pandemia nos tirou esses momentos maravilhosos e nós esperamos que em breve, com a graça de Deus e a intercessão de São João Batista, no próximo ano, nós estejamos aqui reunindo a família, os amigos, os jovens, as crianças, porque é uma festa que tem espaço para todas as gerações. Este ano de 2021, o templo já recebe a participação presencial de forma reduzida, mas trazendo esperanças de dias melhores. O povo de Deus, aos poucos, voltando a rezar junto. A igreja já respira novos ares. Nesse tempo louvável da graça de Deus, mas indesejado em que enfrentamos essa triste pandemia, o que nos faz certamente viver uma comparação do que era a festa de São João antes da pandemia e do que tem sido a festa de São João durante a pandemia. Esperando que pós-pandemia seja bem melhor do que antes. Assim sendo, nós esperamos que o ano de 2022 seja bem melhor do que o ano de 2021, em que a gente possa viver a tradição desse povo e viver esse grande momento de evangelização. Viva o precursor, viva São João Batista,
Amém. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciou o Salvador, porque João Batista anunciou o Salvador. João denunciava os crimes a todos, ao rei e ao plebe. O presbitério do Santuário dos Santos Reis, aqui em Natal, está passando por restauração, tendo em vista a vivência do ano jubilar do espaço religioso. Confira agora na reportagem de Glaucio Nascimento. No ano de 1964, foi criada por decreto de Dom Eugênio de Araújo Salles a paróquia de Santos Reis, passando capela matriz. Após 18 anos como paróquia, foi instituída no dia 15 de abril de 1982 a paróquia da Sagrada Família, elevando a Igreja da Limpa à categoria de santuário, chamando-se Santuário Arquidiocesano de Santos Reis. Neste ano, tendo em vista a abertura do ano jubilar de nossa paróquia, deu-se início o projeto de restauração do presbitério do Santuário de Santos Reis. Com isso, contamos com sua ajuda, com sua colaboração, para juntos terminar essa grande obra. Para mais informações, ligue através do número 36 15 28 12 ou através do nosso WhatsApp 8144 8554. Contamos com a sua ajuda. Caminho dos Mártires, a trajetória sob os Passos dos Santos é o nome do projeto que vai envolver igrejas e espaços religiosos dedicados aos santos potiguares. O Santuário dos Mártires, situado no bairro Nazaré, aqui na capital, vai passar a integrar esse circuito. Acompanhe agora na reportagem de Adriano Felipe. O Caminho dos Santos Mártires do Brasil é um projeto criado por Sidnésio Moura, inspirado nos caminhos de Santiago de Compostela, e foi apresentado na aula de elaborações de roteiros turísticos da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, UERN. O roteiro passa pelas cidades de Quanguaretama, Nízia Floresta, Natal e São Gonçalo do Amarante. Esse roteiro não é só para visar a parte gastronômica e cultural de cada cidade, mas sim para elevar a fé nos protomártires do Brasil, os nossos santos padroeiros, os mártires de Cunhaú e Uruaçu. É um roteiro totalmente religioso, exaltando assim aqui no nosso estado o turismo religioso nas cidades a que foi agregado. Então, o Sidnésio, que foi o idealizador, fala pra gente um pouquinho. O projeto Caminho dos Santos Mártires, né? Até a gente colocou o Caminho dos Santos dos Mártires, né? Sobre o Passo dos Santos, é um projeto que na verdade ele vem divulgar, né? Vem incentivar, vem motivar a fé aos santos mártires de Cunhaú e Uruaçu, que são os mártires do Brasil, né? Mártires que foram beatificados no ano de 2000 pelo Papa São João Paulo II e canonizados em 2017 pelo Papa Francisco. Certo? Nós é um caminho, né, que ele é idêntico ao caminho de Santiago, certo? Nós copiamos o caminho de Santiago e só há uma diferença, né, porque o caminho de Santiago você tem a pé ou de bicicleta, o caminho dos Santos Mártires do Brasil você vai a pé, bicicleta, de carro, de moto, de excursão, você pode fazer essa trilha dessa forma. Ah, Sidnésio, eu posso caminhar como? De Canguaretama, nessa cronologia? Não. Se você estiver em Natal, você começa em Natal, São Gonçalo do Amarante, depois vai para Nízia, depois termina em Canguaretama. Quem sabe para onde ir, como você vai caminhar, é você, certo? Como ele tem uma visão, um estilo de Santiago, né, e o peregrino ele vai adquirir uma credencial. Essa credencial com certeza é paga. Ele vai essa credencial que a gente vai fazer vai deixar em cada ponto importante para ser adquirida pelo peregrino, e onde ele estiver ele vai carimbar essa credencial.
E eu vou para Canguaritama, carimbei num hotel, carimbei da igreja. Eu vou para Nísia, a mesma coisa, né? Vou para Natal, a mesma coisa. O importante é caminhar nos pontos básicos dos Santos Mártires, que seria a Capela Nossa Senhora das Candeias, que seria o monumento, a Casa de Pedra de São João Lostal, em Nísia Floresta. Em Natal, a Basílica o Santuário dos Santos Mártires, em Nazaré. A Paróquia Nossa Senhora da Apresentação, que fica no centro da cidade, né, a antiga catedral, e São Gonçalo do Amaranto, o monumento, né? Visitar essa parte importante da história dos nossos mártires, né? E ter o carimbo, pelo menos 2 carimbos na credencial, e quando você concluir a sua visita, você recebe o certificado do peregrino que conhece o caminho dos Santos Mártires do Brasil. É um caminho que a gente uniu o turismo religioso aos demais segmentos do turismo, né, para fortalecer também os demais segmentos do turismo. Mas, sobretudo, é um caminho espiritual, é um caminho de encontro seu com Deus. Nos dias 15 e 16 de junho, aconteceu um fan-tour com uma turma de guias turísticos de Natal para o conhecimento do roteiro do Caminho dos Santos Mártires do Brasil. O encerramento aconteceu dia 16, com a visita no Santuário dos Santos Mártires de Cunhaú e Uruaçu, no bairro de Nazaré, Natal, onde todos foram recebidos pelo pároco Padre Fábio Pinheiro e sua equipe. Lá, o Padre Fábio exaltou ainda mais a história dos nossos Santos Mártires. Todos ficaram encantados e maravilhados com o roteiro do passeio, o Caminho dos Santos Mártires, e também ficaram encantados com o Santuário dos Santos Mártires no bairro de Nazaré. A paróquia de São Tiago Menor, no conjunto Santarém, aqui em Natal, vivenciou o primeiro encontro mariano intitulado Tarde com Maria. Os detalhes na reportagem de Manoel Ataíde. A paróquia de São Tiago Menor, localizada no conjunto Santarém, zona norte da capital potiguar, realizou no último sábado, dia 19 de junho, o primeiro encontro mariano, Tarde com Maria. O momento foi idealizado pela paróquia e reuniu a maior parte dos membros de seus grupos marianos para meditar sobre a devoção a Maria. O evento aconteceu apenas neste mês de junho, pois foi quando a maior parte dos componentes dos grupos já estão vacinados, como comenta o vigário paroquial da paróquia de São Tiago Menor, Padre Sérgio Alexandre. Este evento nós pensamos em fazer para avivar a fé dos nossos fiéis, né, de nossa paróquia, dos grupos marianos. Com a pandemia, muitos ficaram afastados, um pouco tristes porque não tinha mais o encontro presencial. Obedecendo todos os protocolos sanitários, nós resolvemos fazer este momento de encontro, já que a maioria deles estão já vacinados, né, e podem ter mais acesso à igreja. Então, essa tarde com Maria, este momento de fazer com que o coração dos nossos fiéis, de nossa paróquia, possa ser mais confortado, aquecido pelo amor de Nossa Senhora. Olha, os grupos marianos representam uma injeção de fé na vida da igreja e da paróquia. Maria sempre foi presente na história da igreja e ela continua presente e bem representada pelos grupos marianos. Então a devoção a Nossa Senhora é um reconhecimento, né? E até mesmo bíblico. Todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. E também a promessa de Fátima, por fim, o meu imaculado coração triunfará. Então os grupos, os movimentos marianos fazem com que a promessa de Nossa Senhora e esta promessa de Nosso Senhor em Maria se complete dentro da igreja, representada e refletidas por esses grupos em nossa paróquia. Para alguns grupos, como é o caso da Legião de Maria, essa foi a primeira reunião desde o início da pandemia. Para a legionária Maria do Rosário, foi um momento emocionante. Bom, o nosso encontro hoje foi maravilhoso, porque faz bastante tempo que a gente não se reunia todos. E rever as legionárias, ter o momento de texto legionário, que fazia bastante tempo que a gente não faz, juntos, reunidos, para mim foi maravilhoso. É tipo viver um cenáculo com Maria, uma tarde maravilhosa. Para mim foi tudo isso. Além do padre Sérgio Alexandre, o vigário da paróquia da Catedral de Natal, padre Júlio César, ajudou a conduzir o momento e a meditar sobre o tema central, que era a devoção de Maria. Porém, serpente inimizada entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela.
calcanhar, mas ela que vai pisar a cabeça. Veja que coisa bonita, darei um retiro somente este versículo da palavra sagrada. Quem é o calcanhar da mulher? Somos nós. A expectativa é que a partir de agora o encontro aconteça ao menos uma vez por mês, reunindo os grupos marianos de nossa paróquia. Manuel Ataíde, da paróquia de São Tiago Menor, para o Jornal da Arquidiocese. Nesta semana, a pergunta para o quadro Aprendendo com a Igreja foi enviada por Ricardo Sérgio, da paróquia de Nossa Senhora da Piedade, em Espírito Santo. E ele quer saber sobre a história da Igreja em relação à figura do Papa. Quem responde é o padre Denison Ricardo, vigário paroquial da Paróquia da Imaculada Conceição, em Nova Cruz. Na história da Igreja, como surgiu a figura do Papa? Quem foi o primeiro e quantos papas já tivemos ao longo da história? Olá, Ricardo Sérgio, eu sou o padre Denison Ricardo, vigário paroquial da Paróquia da Imaculada Conceição de Nova Cruz. Eu quero agradecer a você a pergunta que enviou. Você, meu irmão, quer saber como surgiu a figura do Papa na Igreja, quantos papas já tivemos até hoje e quem foi o primeiro. Eu vou começar respondendo as duas últimas perguntas. O primeiro Papa foi São Pedro. E até hoje nós já tivemos 266 papas. O Papa Francisco, portanto, é o 266º Papa. Como surgiu a figura do Papa na Igreja? Na verdade, o papado, como toda a Igreja, é uma instituição ao mesmo tempo divina e humana. O papado, como instituição que tem a missão de apacentar a Igreja presente no mundo todo, sendo um sustentáculo de unidade, de comunhão, em meio à diversidade das culturas, dos povos, no espaço e no tempo, foi instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. No Novo Testamento, a gente encontra diversas passagens que deixam evidente o primado de Pedro, daí a tradição católica dizer que ele foi o primeiro Papa, em relação aos outros apóstolos e em relação à própria Igreja. Por exemplo, em Mateus capítulo 16, versículo 18, após ter reconhecido Jesus como o Cristo enviado por Deus, Pedro recebe de Jesus as chaves do reino dos céus e com elas a autoridade para ligar e desligar. As chaves aqui simbolizam a autoridade. Pedro foi dotado de autoridade pelo próprio Cristo para conduzir a sua igreja. Ligar e desligar significam estabelecer, tomar decisões. Em João, capítulo 21, versículos 15 a 17, Jesus ressuscitado, após ouvir a tríplice proclamação do amor de Pedro por ele, confia a ele o cuidado do seu rebanho. Jesus passa para Pedro, transmite a Pedro não a propriedade, mas o cuidado do rebanho. Se você observar, essa primazia de Pedro fica também evidente em todas as listas dos apóstolos que estão presentes no Novo Testamento. Sempre Pedro aparece em primeiro lugar. Ele é o primeiro mencionado, o primeiro dos apóstolos mencionados. Ele também esteve com Jesus nos momentos mais decisivos de sua vida, na transfiguração, na agonia no Getsêmani. E se você lê os Atos dos Apóstolos, você vai observar, pelo menos na primeira parte, que Pedro exerceu em relação aos outros apóstolos e à própria igreja como um todo, um papel de chefia, de liderança. Ele sempre tomava a palavra em nome dos outros, tomava a iniciativa, exerceu um papel decisivo no Concílio de Jerusalém, tanto que nós podemos dizer que os Atos dos Apóstolos descrevem a atuação das duas colunas da igreja, Pedro e Paulo. A primeira parte, que vai do primeiro capítulo ao capítulo 15, descreve a ação,
a atuação, o apostolado, os atos de Pedro. E a segunda parte, do capítulo 16 ao 28, nós temos os atos de Paulo com suas viagens missionárias para levar o nome de Jesus aos pagãos. A Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, em Bom Jesus, vai celebrar, em ação de graças, o retorno do Padre José Francisco Neto às atividades paroquiais. Hoje, às 5 da tarde, vai acontecer Carreata da Gratidão, com a imagem do Sagrado Coração de Jesus pelas principais ruas da cidade. Amanhã, sábado, às 7 da noite, na Igreja Matriz, vai ser celebrada a missa em ação de graças pelo restabelecimento da saúde do Padre Neto. No período de 20 a 29 de junho, a comunidade de Pedro Avelino celebra a festa do padroeiro São Paulo Apóstolo. No período festivo, todas as manhãs, a imagem do padroeiro visita instituições do município e às 7 da noite, na Igreja Matriz, a recitação do terço e missa. No dia 29, às 10 da manhã, vai haver missa solene e às 4 da tarde, peregrinação com a imagem de São Paulo Apóstolo pelas principais ruas da cidade. A comunidade de Várzea festeja o padroeiro São Pedro Apóstolo no período de 20 a 29 de junho. A programação diária consta de recitação do ofício de Nossa Senhora ao meio-dia, recitação do terço às 6h30 da noite e novena às 7 horas. Os festejos vão ser encerrados no próximo dia 29. A festa de São Pedro Pescador, padroeiro de Bahia Formosa, acontece no período de 24 de junho a 4 de julho. A programação consta de missa, recitação do ofício de Nossa Senhora, recitação do terço e novena todos os dias. No dia 4 de julho, encerrando os festejos, às 4 da tarde, vai haver carreata com a imagem de São Pedro, concluindo com missa solene. A Paulus Livraria de Natal promove uma live intitulada Esperançar, a missão do agente da Pastoral da Comunicação, próximo dia 2 de julho, às 8 da noite, através do canal da Arquidiocese de Natal no YouTube. A live vai contar com a participação do coordenador nacional da Pastoral da Comunicação, o publicitário Marcos Túlios, e do articulador da PASCOM na Arquidiocese de Natal, o jornalista César Barros. O Jornal da Arquidiocese desta semana vai chegando ao fim, mas você já sabe, semana que vem, na sexta-feira, a gente se encontra aqui a partir da 1 da tarde nas nossas redes sociais. Para você, um ótimo fim de semana, fique com Deus e até a próxima edição. Até lá!